E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Essa aqui é uma série nova que a gente está construindo. Essa aqui, na verdade, é como se fosse uma parte 2 da série principal lá, que é sobre o desenvolvimento de jogos com a Bit Engine. E aqui, especificamente, a gente está começando a construir o joguinho da cobrinha, né, o famoso Snake Game. A gente está construindo aqui passo a passo. Então, essa aqui é a segunda parte da construção do jogo em si. Então, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aí no card o link para você assistir antes. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque a gente está fazendo aqui de uma maneira incremental, então é importante ver sempre os vídeos anteriores, beleza? Bom, então bora lá então para o conteúdo do vídeo de hoje. A gente vai continuar de onde a gente parou aqui. Então no vídeo passado a gente basicamente construiu a base aqui pro jogo. Ainda tá uma tela bem simples. Peraí, tá demorando aqui a abrir, deixa eu entender por quê. Eu acho que é porque eu tô gravando. Deixa eu rodar novamente, vai mais rápido. Pronto. Então, assim, a gente construiu isso aqui, por enquanto, tá bem simples. Mas a gente já construiu os dois objetos que a gente vai trabalhar no jogo, os dois objetos principais. E o verde é a cobra e o vermelho aqui é a maçã. A gente definiu o tamanho padrão, definiu o tamanho do grid. E nesse vídeo de hoje, a gente vai começar a aprender aqui a parte da movimentação. Essa parte da movimentação ela é relativamente simples, com base no que a gente já viu na série lá sobre a introdução a Ibitten, mas eu quero explicar um pouquinho aqui como que vai funcionar. Deixa eu só pegar aqui essa tela para eu explicar. Deixa eu aumentar um pouco. O que acontece? O nosso jogo, ele acontece numa tela de 600 por 600. Então, eu estou representando aqui as coordenadas, porque a gente sabe que a coordenada 00, ela fica aqui no canto superior esquerdo, e o X aumenta para a direita e o Y aumenta para baixo. Então, a gente tem essa movimentação aqui. Na verdade, a gente tem essa área possível para desenhar os objetos na tela. Os nossos dois sprites, né, a gente chamando assim, eles têm o tamanho de 30 por 30 e a gente quer fazer uma movimentação a cada 30 pixels. Por que a cada 30 pixels, né? Como eu estava explicando para vocês, deixa eu duplicar isso aqui. Como eu estava explicando para vocês, a gente não vai querer movimentação, por exemplo, desse tipo aqui, ó, onde a colisão, que é o ato ali de comer a maçã, ela aconteça de uma forma desigual, assim. Então, a cobra pode passar assim, poderia passar assim, poderia passar assim. A gente não quer isso, a gente quer uma colisão frontal direta. Então, por isso, a gente vai tratar toda a movimentação do jogo a partir do tamanho do nosso grid. Então, cada célula desse grid aqui, ela é 30 por 30. Então, por exemplo, eu tenho aqui na largura um tamanho fixo, né? Se eu dividir aqui por 30, eu vou ter 20. Então, eu tenho aqui 20 células, digamos, e na altura, eu também vou ter 20 células. Então, eu tenho 20 células de grid em cada distância aqui, né? Em cada direção. Então, 20 para cá, 20 para cá, onde eu posso movimentar. Então, eu tenho ali 20 por 20, dá o quê? 400, né? 400 células onde eu posso fazer a movimentação. Então, eu defini que eu vou poder mover a cobra aqui, a Snake, 30 pixels ou para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Então, essa vai ser a movimentação. Eu não vou conseguir andar assim, por exemplo, né, em diagonal. Eu só vou conseguir andar assim, ó, para baixo, para um lado, para o outro ou para cima. Não tá retinho aqui, mas entenda que é retinho, certo? Porque eu vou andar sempre dentro de cada uma dessas células. Então, isso facilita um pouco a nossa movimentação, vai facilitar a detecção aqui de colisão, porque como eu já comentei em vídeos anteriores, essa parte de colisão da Ibitten, ela não é das melhores, né? Então, por exemplo, se você vem lá do Pygame, pegando uma biblioteca um pouco mais simples, né? Sem falar de Godot ou Unreal, nada disso. Lá tem uma detecção de colisão um pouco mais
facilitada, né? Porque o próprio framework ele fornece ali métodos para fazer essa detecção. Aqui não, aqui a gente vai fazer na unha mesmo. Então, quando a gente for fazer essa parte de colisão, vocês vão ver a importância de ter todo esse conhecimento aqui sobre o funcionamento do jogo e a área onde a gente vai atuar. Então, beleza. Dito isso, vamos começar então a trabalhar lá na parte da movimentação. Então, vou voltar lá para o jogo. Aqui a gente já espero que tenha ficado claro aí como que isso vai acontecer. Então, para fazer a movimentação do jogo, eu vou precisar atuar aqui no meu update. Então, por exemplo, se eu simplesmente pegasse aqui g.snake. Por exemplo, o x, movimentar na direção x. Se eu aumentar aqui um pixel e a gente rodar, vocês vão ver que o quadrado, né, da Snake, ele vai se movimentar um pixel ali para a direita, né? Porque como eu estou aumentando o X aumenta daqui para cá. E aí essa movimentação é fixa, constante. Porém, como eu falei, a gente não vai querer se movimentar a cada um pixel, porque senão isso vai quebrar ali aquela nossa lógica do jogo. Então, a movimentação ela vai ser feita com base no grid size. Então, eu vou me movimentar a cada 30 pixels. Então, o resultado vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Então, eu sei que foi bem rápido aí, mas daqui a pouco a gente vai entender como controlar essa questão da velocidade. Mas, por enquanto, entenda que a movimentação vai se dar com base no tamanho do grid. E aí, eu vou precisar me mover em todas as direções. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. A gente vai definir aqui uma constante, na verdade, como se fosse uma enumeration, um enum. Em Go a gente usa a iota. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui um tipo, eu vou chamar de direction, e ele vai ser do tipo in. Em seguida, eu vou criar aqui uma constante, onde eu vou definir quais vão ser essas direções. Então, eu vou ter a direção up, que vai ser do tipo direction, e vai ser uma iota. Iota é como se fosse um enum aqui em Go. Então, ele vai gerar uma série de números sequenciais. Então, eu vou ter o up, eu vou ter o down, eu vou ter o left e eu vou ter o right. Então, essas aqui são as minhas direções possíveis no jogo. Em seguida, eu vou definir aqui no meu jogo. Eu poderia definir na sprite também. Porém, assim, como a cobra ela não se movimenta, eu acho que não é uma boa colocar aqui na sprite, porque vai ficar sem uso ali para a cobra. Então a gente vai colocar aqui diretamente no jogo. O jogo vai definir a direção. Como eu falei, como a direção é só para cobra, então aquela direção vai ser de fato da cobra. Eu vou chamar aqui de dir, só para a gente não confundir com o tipo, e ela vai ser do tipo direction. Em seguida, aqui no update, a gente vai trabalhar essa movimentação. Eu vou usar aqui um switch, ele vai ler a direção e vamos fazer o seguinte, ó. Caso a direção seja up, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Snake, o up eu vou estar trabalhando aqui, ó, na direção do eixo Y. Então, eu vou pegar aqui o Y. E aí, mais uma vez, quando eu estou trabalhando com grid aqui do jogo, o Y, ele aumenta para baixo. Então, para cima, ele diminui. Então, eu vou subtrair aqui o valor do grid size. Então, para cima, ele vai subtrair. Se for down, eu vou fazer o contrário. Então, eu vou aumentar, certinho? Se for left, no caso do left, eu vou trabalhar com X. E o X, ele aumenta para a direita. Então, para a esquerda, eu vou diminuindo. Eu estou aqui 600, 570... 540 e por aí vai. Então, g.snake.x menos igual grid size. E por fim, se for right, eu vou aumentar o valor de x aqui de acordo com o meu grid size. Então, aqui no update, ele vai fazer essa verificação da movimentação. Então, se eu rodar aqui o jogo, agora eu vou ter essas movimentações. Bom, na verdade, sumiu aí a Snake, né? Foi bem rápido. Deixa eu entender aqui o que foi. Tá certo aqui, Snake. Ok. Tá, eu defini aqui, ó, o Direction, mas eu não defini lá pro jogo. Então, eu vou vir aqui no jogo e vou colocar aqui a Direction como sendo, por exemplo, left. Não, left não, right. Eu vou rodar, ó. Peraí, tá esquisito isso aqui. Deixa eu ver se eu não fiz alguma besteira que fiz. Tá aqui era X. Eu achei estranho, né? Então, vamos lá. Coloquei
right. Então é para ela vir para cá. Vamos lá de novo, agora vai dar certo. Pronto. Então tá funcionando. Se eu colocar aqui down, ele vai descer. Ó, foi para baixo. E eu não vou testar todos aqui porque a gente vai testar de outra maneira. Mas eu imagino que deu para entender. Mas o que a gente vai precisar fazer? Bom, eu não quero que a movimentação ela seja automática. Eu quero que seja de acordo ali com o que eu vou fazer com as teclas. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar uma verificação de teclas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui também um switch para fazer essa verificação. Eu vou deixar aqui o grid e aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou fazer um outro switch. Aliás, não, vou usar o if mesmo. eBitem.isKeyPressed. Então, se foi uma tecla ali foi apertada, eu vou verificar a tecla eBitem.keyUp, por exemplo. Eu estou usando aqui as setas, certo? Key up, key down, key left, key right. Eu acho que fica intuitivo. Mas você pode usar também, é bem comum usar as teclas A, S, D e o W. Então o A seria esquerda, o D direita, o S para baixo e o W para cima. Então, se você quiser, é só colocar um ou aqui. Eu vou deixar só o key up, o key down, o key left, o key right, porque eu acho que é suficiente. Quando isso aqui acontecer, eu vou querer mudar a direção para, por exemplo, aqui vai ser up. E fazer o seguinte, copiar aqui. Isso aqui é um prato cheio para eu cometer o erro, mas vamos lá. Então aqui vai ser key down, e aqui vai ser down. Aqui vai ser key left, left, key right, e aqui vai ser right, certo? E aí com isso a gente vai fazer a movimentação agora com as teclas. Vamos ver lá se tá funcionando. Ó, tá funcionando aqui. A velocidade aí tá muito ruim, então vamos trabalhar nisso aqui, essa questão da velocidade. Essa questão da velocidade aqui no jogo, ela se dá devido ao processo que a própria eBitem ela utiliza. Então ela tem aqui essa função update, ela é chamada a cada, deixa eu ver, pronto, aqui a gente pode ver. Método update, vou abrir aqui o código, vai ter game, pronto, aqui, o update. O update, ele faz a atualização da tela, calma, tô lendo no lugar errado, aqui, pronto. O update atualiza a tela do jogo by one tick. E é esse by one tick? Bom, todo jogo aqui na eBitem, ele roda a uma determinada quantidade que ele chama aqui de ticks por segundo. Ele usa essa métrica do TPS. Eu sei que você pode estranhar porque alguns jogos, talvez se duvidar a maioria deles, utilizam o conceito de FPS, na verdade de frames por segundo. É um pouco diferente aqui do tick per second, certo? Mas no fim das contas vai ser um pouco parecido a ideia geral. Então observe que esse método aqui update, ele por padrão, ele é chamado a um tick de 60 vezes por segundo. Então, como eu não mudei nada, a cada 1 segundo, esse método aqui, ele é chamado 60 vezes. Então, por isso que a velocidade, ela tá tão rápida, porque eu tô aumentando aqui, imagine em 1 segundo, 60 vezes 30 dá o quê? 1800. Então, 1800 pixels. Então, isso aqui vai percorrer a tela de uma maneira muito rápida. Então, por isso que a movimentação tá tão estranha. Então, se a gente fizer a divisão, eu acho que dá ali mais ou menos 16, alguma coisa por milissegundo. Então, a gente pode ajustar esse parâmetro para obter uma velocidade diferente no jogo. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso fazer usando alterando aqui o TPS, ou eu posso fazer também usando o que a gente chama de Delta Time. O Delta Time, ele aqui, inclusive tem um artigo, deixa eu ver se eu lembro aqui como é o nome. Eu vou deixar no link, eu não tô lembrado agora de cabeça, mas eu vou deixar aí no card o link para explicação da própria eBitem sobre essa diferença, né, do Delta Time e do TPS. Mas beleza, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui, ó, eBitem, 7 TPS, e eu vou colocar aqui, por exemplo, um TPS diferente. Eu vou colocar aqui 10, o default é 60. Se eu coloco 10 aqui, significa o quê? Que agora
o meu método update, ele vai ser chamado 10 vezes a cada segundo. Então, em 1 segundo, eu vou andar 10 vezes 30, 300. Então, eu vou andar 300 pixels em 1 segundo. Isso vai fazer com que a velocidade ela fique um pouco menor ali. Vou salvar, vamos rodar. E ó, veja, agora já tá, a velocidade ela já tá um pouco melhor, né? Então, tá até mais interessante aqui, ó, para jogar. E veja aqui, ó, eu tô apertando para cima, para esquerda, para a direita e para baixo. Então, a minha movimentação ela tá funcionando. Aquilo que eu falei sobre a movimentação, ó, tá acontecendo aqui. Ó. Observe que eu não consigo cruzar aqui o meu quadrado, tá, que seria a maçã, fora dessa área. Então, eu não consigo pegar a metadinha. Não, eu sempre pego assim, ó, de frente ou de lado. Então, o TPS ele vai alterar isso. Fica um pouco piscadinho ali, eu acho um pouco estranho, mas enfim, essa é uma maneira. A outra maneira, se a gente for usar o delta, e aí eu vou usar o delta aqui só para a gente ter uma noção de como seria fazer usando a opção diferente lá da padrão. Mas se você quiser desenvolver utilizando só o TPS, alterando aqui o TPS, você pode fazer também. Eu vou comentar aqui o TPS e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou definir uma outra variável aqui, eu vou chamar de speed. Isso aqui vai ser a velocidade do jogo. Essa velocidade do jogo eu vou definir em termos de tempo. Então eu vou definir aqui que vai ser 1 segundo dividido por exemplo, 8. Então, eu vou definir que a minha base de tempo, ela vai ser 1 sobre 8 segundos. Tá, mas o que isso vai afetar? Vai afetar aqui na hora de eu alterar a minha movimentação, na verdade, a minha chamada aqui no update. Porque agora, ao invés de eu trabalhar só com o TPS, eu vou estar trabalhando com o Delta Time. E aí, para isso, a gente vai precisar saber o tempo que rodou anteriormente. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de last update, ou last updated, e vai ser do tipo time. Em seguida, aqui no meu update, eu vou fazer uma atualização que é o seguinte: se time.since, ou seja, se passou um determinado tempo a partir do último update, e esse tempo que passou ele for menor do que a minha velocidade, eu não vou fazer nada. Ou seja, eu fiz aqui a atualização e desde a última vez que eu atualizei, o tempo que passou ele é menor do que a velocidade que eu estou querendo trabalhar. Então eu não altero nada. Em seguida eu vou atualizar aqui o last updated para pegar a hora. Vamos lá, deixa eu explicar novamente aqui para ver se ficou bem entendido. Isso aqui vai fazer com que o meu método update, eu estou retornando new aqui, não estou fazendo nada, ou seja, eu não vou executar essas atualizações aqui nenhuma. Isso aqui vai fazer com que esse método só seja chamado dentro dessa velocidade. Então ele vai como que simular esse tempo. Então vamos ver como que fica isso aqui em execução. O resultado vai ser bem parecido, ó. Vocês vão ver. Ele fica, eu acho que um pouco mais suave a parte, a movimentação. Só que assim, uma coisa que eu não gosto é que algumas vezes ele dá uma travada, porque o que acontece? Cada vez que eu aperto aqui, por exemplo, ó, para alterar a direção, ele pode ainda não ter executado esse tempo aqui, né? Então pode dar um delay. Eu acho que se eu trouxer para cá essa verificação, eu acabo com isso, ó. Vamos ver. Ó, ficou mais suave, porque aí eu sempre estou fazendo a movimentação, mas eu não corro risco de, por exemplo, quando eu apertar a tecla, eu estar dentro aqui, ó, do time de velocidade menor e aí não ser atualizado a tecla que eu apertei. Então, por isso que é mais chato você trabalhar com esse modelo. Inclusive, a própria biblioteca não recomenda, a menos que realmente seja uma necessidade absurda sua para fazer isso. Do contrário, ela recomenda que você utilize ali o TPS. Mas como eu falei, para a gente fazer um pouquinho diferente aqui, eu resolvi usar esse controle. Então, eu vou só colocar aqui um comentário. Controla a taxa de atualização da tela. Então, a partir dessa speed eu vou controlar a velocidade. Essa parte aqui precisa ficar
abaixo, né, do update, porque senão ele vai não vai controlar direito aqui a movimentação, certo? Então é isso, eu vou parar por aqui também. Eu acho que tem bastante coisa aqui pra gente absorver, mas o mais importante é você entender o funcionamento desse método update. Ele vai funcionar em conjunto aqui com o draw. Obviamente que o draw ele vai estar sempre sendo chamado ali também numa taxa maior, a própria taxa do TPS, porém a tela de fato só vai ser atualizada de acordo com a velocidade que eu defini aqui, joia? Então você fica à vontade, né, para desenvolver se quiser usando o TPS. Eu vou deixar comentado aqui, ó, o TPS, mas o padrão na verdade é 60, vou deixar aqui o padrão para a gente saber. E aí se você quiser usar, você descomenta aqui, ou na verdade descomenta aqui, coloca um valor menor. Vou deixar aqui o 10 para você saber. E comenta essa parte, só isso que você vai ter que fazer. Claro que isso aqui vai afetar outras áreas aqui do jogo que quando a gente estiver desenvolvendo as outras mecânicas. Mas isso aí é papo para outro vídeo, joia? Então, beleza, a gente vai parando por aqui. No próximo vídeo a gente continua aí o desenvolvimento do nosso jogo Snake Game. Então, valeu e até o próximo vídeo.